Paz e graça, abençoado. Gostaria que você, antes de ouvir esse ensinamento, se inscrevesse e compartilhasse esse vídeo. Valeu? O tema desse ensinamento é o sistema religioso e sua obra de engano. A maioria das religiões, hoje em dia, ela vive na lei de Moisés. Na lei de Moisés, porque na lei de Moisés existia templo, parede, templo e sacerdote humano. E esse sacerdote orava em prol do pecado seu e da sua família e em prol do pecado do povo. E além disso também o sacerdote, eles pegavam dízimo, colhiam dízimo, mas só que esse dízimo que o sacerdote pegava era de ano em ano e era alimento. Hoje as religiões pregam a mesma coisa, vive na lei de Moisés, não na lei de Cristo. Tem um sacerdote, que é o pastor, e eles pedem o dízimo, eles usam essa arma do dízimo para enganar as pessoas, para enriquecerem, para terem vida boa. Eles não querem trabalhar, não querem suar, eles querem usufruir, tirar do seu próximo aquilo que quem não tem direito tem que dar. E se a pessoa não der o dízimo, é disciplinado, não tem direito a cargo, não tem direito a nada, e botam como se fosse uma obrigação a pessoa ter que dar o dízimo. E nós sabemos que aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Aqui em Malaquias 3,10, que fala sobre o dízimo, esse dízimo, no livro de Malaquias, era dado em ano, e não era dinheiro, era alimento. E aqui foi no tempo da lei, no tempo de Moisés. E as igrejas querem viver o tempo de Moisés. Por que as igrejas querem viver o tempo de Moisés? Porque tem fins lucrativos, enriquecem, querem ter luxo, riquezas, prosperidade, mas tudo isso na custa dos irmãos, às custas dos irmãos, aquele pobre coitado que está suando, trabalhando ali, tem que tirar 10% para dar. Quantas vezes eu fiquei nesse engano, tirando meu dinheiro para dar, depois que eu busquei a verdade sobre o dízimo, busquei a verdade, descobri a verdade, hoje sou liberto e você também está sendo liberto, porque o dízimo aqui era para a tribo de Levi, a tribo de Levi que pegava o dízimo de ano em ano e além disso distribuía para órfãos, viúvas e estrangeiros. Nós, no tempo da graça, não damos mais dízimo, nós damos coleta. Aquilo que determina o nosso coração, aquilo que nós sentimos no coração, doamos, damos com alegria, sem força, sem violência, na liberdade. Mas sabemos que o dízimo dessas religiões nunca vai sair, porque eles usam isso para sobreviver, eles usam isso para luxar. E esse sistema já vem mais de 50 anos nesse sistema religioso, essa obra de engano. Mas nós que já conhecemos a verdade, temos que sair desse engano. Temos que sair dessa mentira, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: e não participeis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isso quer dizer, no livro de Efésios 5 diz que não devemos participar desse engano, dessas trevas, dessa obra de engano, mas antes temos que condenar, não concordar com essas coisas, se afastar dessas coisas, porque isso é obra de engano. Eles usam a lei de Moisés para enriqueceres. Ele usa a lei de Moisés para ter fins lucrativos. Nós sabemos que toda religião, todo evangelho, toda religião, eles fazem um estatuto, e nesse estatuto eles colocam dizendo que não há fins lucrativos. E nós sabemos que já é uma mentira, e a mentira não vem de Deus. A mentira não vem de Deus. Deus não gosta das coisas erradas. A mentira, o engano não vem de Deus.
E nós sabemos que toda religião, essas religiões que tem por aí, a fins lucrativos, eles enriquecem, eles buscam seu proveito próprio, eles querem enriquecer, querem ter vida boa às custas dos membros, eles não querem trabalhar, eles não querem suar para ter o dinheiro deles, eles querem tirar, mas quando ele vai tirar isso, ele começa a ameaçar, colocar os irmãos na disciplina, tirar cargo, fazer ameaças, usando obra de engano, usando a lei de Moisés para enriquecerem. Vamos ver aqui a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, se você é um escolhido de Deus, se você tem no seu coração a semente de Cristo, se você é um escolhido de Deus, certamente você deve perguntar, mas onde eu vou congregar? Se a maioria das religiões pede esse tal de dízimo, essa lei de Moisés, utiliza essa lei de Moisés. Onde eu vou congregar? Meu irmão, minha irmã, quero falar para você congregar, simplesmente se reúna com os irmãos, se reúna com as irmãs, em qualquer lugar, louve a Deus, tire hinos, louve a Deus, tire a palavra, ore. Deus se faz presente. Deus se faz presente, porque a igreja não é as quatro paredes. Igreja somos nós. Igreja somos nós. Onde você buscar Deus com seus irmãos, com suas irmãs, a igreja está formada. Nós temos que sair dessa obra de engano. Quantas vezes eu fui enganado? Quantas vezes você foi enganado? Ficou sendo escravo do homem. Nós somos servo de Cristo, não servo do homem, para ser enganado. O dízimo, essa sentença que fala no livro de Malaquias, essa sentença foi para o povo de Israel, era para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não ganhou nenhum bens materiais e vivia só para Deus. E Jesus fala sobre o dízimo ali em Mateus capítulo 23, versículo 23, porque Jesus estava ainda debaixo da lei de Moisés, obedecendo a lei de Moisés em nosso lugar. Jesus foi o nosso fiador. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar para nos remir, nos libertar da lei, porque assim está escrito no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que Jesus nos remiu, nos libertou de debaixo da lei, para nos adotar como filho. Hoje somos filhos de Deus, hoje estamos na graça. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João é o livro da lei, porque ali é o livro da biografia de Jesus, é o livro da história de Jesus. A graça só vai entrar quando Jesus morreu, com derramamento de sangue. Podemos ir no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16, fala sobre isso. Diz que um testamento só tem poder quando o testador morre. Enquanto Jesus disse, Pai, está tudo consumado naquela cruz, com derramamento de sangue, entrou a graça. E você pode ver que no livro de Romanos, Coríntios, Efésios para cá, não fala mais em dízimo. Fala assim em coleta. Coleta é você dar aquilo que você pode dar. Contribuir com aquilo que você pode contribuir. Vamos sair dessa obra de engano. Vamos dizer a verdade um para com o outro, viver na verdade, pregar a verdade, e para a gente se reunir, buscar a Deus, se reúna com os irmãos, com as irmãs, e vamos louvar a Deus, cultuar a Deus, porque em qualquer lugar podemos buscar a Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer, não existe local fixo para se buscar Deus. Buscar Deus pode ser em qualquer lugar. Eu posso me reunir com meus irmãos ou com minhas irmãs e ali louvar a Deus, tirar uma palavra, fazer um culto ali, em oração a Deus. Deus se faz presente, porque Ele diz na palavra dEle, onde há duas pessoas ou mais, Ele se faz presente. A graça nos põe em liberdade. A graça nos traz paz. Porque esses pastores, esses lobos devoradores, ficam tirando das pessoas, porque eles não querem usar a graça verdadeira, porque não tem fins lucrativo. E eles usando a lei de Moisés,
usando a lei de Moisés, eles vão ter fim lucrativo. Muitos deles ganham 10 salários mínimos, muitos deles ganham 20 salários mínimos, uma fortuna às custas dos membros para enriquecer. Eles não querem trabalhar, eles não querem suar, eles querem viver às custas dos membros, mentindo, dizendo que as igrejas não têm fins lucrativos, e têm fins lucrativos, porque todo local que uma pessoa ganha um salário ou mais de um salário tem fins lucrativos. Eles vivem no engano. E já que a gente descobriu a verdade, estamos com os olhos iluminados, graças a Deus, vamos sair desse engano. Vamos buscar a Deus. Vamos nos reunir e buscar a Deus em espírito e em verdade. E para isso não precisa ter local certo. Todo lugar é lugar para se buscar a Deus. É se reunir com os irmãos. E vamos sair dessa obra de engano, porque eles usam essa arma. Malaquias 3,10, sobre o dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a casa do tesouro não é mais as paredes. A casa do tesouro, o templo de Deus, somos nós. Nós somos templo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Não existe mais parede e templo, mas sim o nosso corpo. A igreja somos nós. Vamos sair desse engano. Vamos nos reunir e buscar a Deus em espírito e em verdade, sem fins lucrativos, mas botando a obra de Deus como uma obra de amor, de caridade, ajudando uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus, que a gente venha nos amar e ajudar uns aos outros, não ter proveito próprio, mas sim ajudar uns aos outros. Obrigado pela atenção. Meu nome é Joselito Torres. Se inscreva e compartilhe esse vídeo. Amém? Graças a Deus.